Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 26 de maio de 2022, falaremos sobre Speedbird Aero e drones para entrega, Embraer e tecnologia, Sanar e educação médica, resultados da Arco Educação, tudo sobre tecnologia e empresas nacionais. Vamos falar sobre greenwashing e fundos ESG. Depois vamos comentar sobre startups e o mundo difícil das startups hoje em dia, o Y Combinator, Uber e Snap. E, por fim, falaremos sobre criptoativos, né, as expectativas, o valor dos criptoativos e também a possibilidade de você pegar um quarto num hotel de luxo com NFTs. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com o meu companheiro de bancada, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está escutando essa edição desse podcast. Sejam todos bem-vindos, boas notícias a todos e vamos compartilhar um pouco mais e aprender a cada notícia. Pois é, muito bom. Para você que está acompanhando a gente pelo podcast, você também pode contribuir com o BTC Journal sugerindo empresas, notícias, modelos de negócio, enfim, coisas que você acredita que são interessantes da gente colocar aqui na pauta, comentar no comentário deste vídeo no YouTube. Isso aqui também está no YouTube. Você vai lá, procura, né, o BTC Journal dessa edição lá no nosso YouTube, já aproveita e se inscreve no canal, segue a gente lá. Acompanha o BTC News, que é um outro quadro que a gente coloca lá no YouTube com notícias diárias que o Renato Aracaki, aqui da BTC, comenta, tá? E analisa os resultados. E lá no nosso vídeo deste episódio você pode deixar o seu comentário, né? Sugerindo temas para a gente colocar na pauta nos próximos episódios, tá? Já aproveita e segue nosso Instagram também, @instabtcompany. E hoje, né, Yuri, eu não sei você, mas essa semana eu estou me sentindo bastante esportista, tá? Eu fiz exercício quase todos os dias. E eu estou tentando entrar em forma de novo, viu? Agora é muito importante que a gente esteja com a vestimenta adequada. E aí, para isso, a gente tem a Insider Store, aí, nossa parceira, que realmente desenvolve roupas com bastante tecnologia têxtil. Isso é muito legal. E um desses produtos, que inclusive acredito que a gente nunca comentou antes, é a T-shirt Sport Tee, que é uma camiseta feita para você utilizar em esportes, né? Qualquer tipo de exercício, você pode utilizar. Ela também tem um tecido antiviral, né, antimicrobiana, tem regulação térmica, é antiodor, aquelas características que já são bastante presentes nos demais produtos da Insider. E essa camiseta especificamente, ela está em promoção no site, beleza? Então já está com preço reduzido no site e você que ouve ou assiste a gente por aqui tem ainda mais desconto, então soma, viu? Você tem 12% na loja da Insider Store, lá no site, que você pode clicar aqui na descrição para acompanhar os produtos e usando o cupom BTC12 você ganha o seu descontinho. Aproveita lá e pode rechear aí o seu armário com as roupas esportivas da Insider se você for voltar aí para os esportes, né? Não só beach tênis de preferência, pode ser outros esportes também, tá? O Yuri, inclusive, é um craque do futebol aqui. A gente está animado para voltar aos eventos esportivos da BTC, Yuri, para você brilhar lá. Eu espero que a gente fique no mesmo time, inclusive. Bom, vamos começar. A gente tem bastante coisa para discutir hoje. Só antes, né? Fica o convite para você que está ouvindo ou acompanhando pelo YouTube para conhecer e se inscrever nos cursos da BTC com inscrições abertas aqui, General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho e quer fazer uma transformação na sua carreira, assim como o Yuri, que está aqui na bancada, fez também, tá? Então, se inscreve no curso no GBP e o Strategy and Finance Program, voltado para líderes, pessoas que estão próximas aí ou responsáveis pela tomada de decisão estratégica da empresa, com temas relacionados à estratégia empresarial, finanças corporativas, valuation, toda a parte de análise financeira e também marketing, tá? Então dá uma olhada, se inscreve e a gente se vê com certeza nos cursos no próximo semestre. Bom, agora vamos começar as notícias do episódio de hoje. A primeira, Yuri, eu peguei aqui do Neofeed e o título é o seguinte: Speedbird Aero capta 35 milhões de reais
e prepara voos mais ambiciosos. Aqui estamos falando do mercado de drones. O que está rolando aqui nesse investimento, Yuri? Opa, vamos lá, Habib. Aqui é o seguinte, basicamente, está no mundo dos negócios de drones de logística, porque são aeronaves aí não tripuladas. Beleza, por isso que é o conceito de drone, né? Bom, um dos principais nomes que tem desbravado este espaço é a Speedbird. E, de fato, parece um pássaro rápido mesmo, com o trocadilho do nome aí, porque eles estão fazendo coisas numa velocidade além dos seus concorrentes, estão sempre em primeiro na inovação, na disrupção do mercado. Em 24 de maio, há alguns dias atrás, eles anunciaram uma captação de um aporte de 35 milhões de reais, Habib. Esse aporte ele foi liderado por um fundo chamado Bela Juju Ventures e também tem a participação da Domo Invest e da Now Capital. Esses dois últimos, eles haviam participado do aporte seed para a empresa começar ali e eles aportaram em 2020 3 milhões e meio de reais. Ou seja, agora eles captam 10 vezes mais do que o seed. Provavelmente, a análise de viabilidade feita deu certo, conseguiram entregar o resultado previsto do seed money e agora conseguiram um capital maior. Talvez, Habib, seja uma das últimas startups a terem aporte nesse volume de dinheiro, dada a dificuldade de crédito do mercado, que iremos comentar até o fim desse episódio. Bom, em janeiro de 2022, o drone DLV-1 da Speedbird foi a primeira aeronave não tripulada a receber a certificação da ANAC, e aqui está o diferencial deles atual, para operações de entregas em caráter comercial. Então, entregar algum material ali numa distância e numa velocidade que a ANAC definiu como limitada. A aeronave ela pode transportar deste modelo até 3 quilos e num percurso de 3 quilômetros. Foi isso que a ANAC permitiu que fosse feito nos testes e, por enquanto, é o que está apto a ser realizado. O modelo da startup ele é absolutamente verticalizado. Então, o que muitas empresas fazem depois de muitos anos existindo, de muitos anos no mercado, a startup já começou com esse diferencial. Então, ela projeta, ela desenvolve, ela opera os drones, ela opera os sistemas embarcados, ela controla do início ao fim a produção e a operação desses veículos não tripulados. A fábrica hoje ela está situada na cidade de Franca, que é um lugar conhecido por fabricar sapatos. E aqui um parênteses. Com o advento da China, com o fomento de importação, a Franca tem sofrido com os investidores e com o desenvolvimento dos sapatos. Vai ter que achar uma nova vocação. Tomara que sejam os drones, tomara que seja a Speedbird que complemente esse mercado e que tenha lá produções, porque tem muitos galpões, Habib, muita gente que investiu em Franca pode estar perdendo dinheiro. Legal. A linha de produção ela está prevista para iniciar em junho, agora, daqui um mês, ou seja, a gente está gravando hoje dia 26 de maio, daqui uma semana, provavelmente a linha de produção ela estará funcionando. A ideia é montar de 3 a 4 drones por mês e o objetivo é ter 40 drones DLVs em operação nos próximos 12 meses. É uma meta bem interessante para os próximos meses. O contrato mais avançado que tem aqui na base deles, que teve a certificação da ANAC e afins, envolve o iFood, que a gente já comentou aqui a notícia quando o iFood comentou que iria fazer entregas por meio de drones. É uma parceria que a gente na época falou só do iFood, mas quem está por trás disso? A Speedbird. Bom, eles têm parcerias com 3 grandes empresas e eu gostaria de citar porque são coisas que muito provavelmente a gente vai comentar nos próximos meses. O primeiro delas, uma parceria com a BRF no transporte de sêmen de suínos, para acelerar e não perder a qualidade do sêmen do suíno coletado. Segundo, na área médica, a Hermes Pardini, que vai fazer o transporte de vacinas, amostras biológicas e materiais coletados em exames. E o terceiro, e não menos importante, a Natura, que no caso da Natura tem um modelo mais avançado, é um modelo de drone que pode transportar até 5 quilos por até 100 quilômetros de distância.
Então, ali você vai comprar os seus itens da Natura, seu shampoo, seu creme, coisas do tipo, você vai receber via drone. Já pensou que diferente isso? E o atual modelo, que eles têm e dizem que tem uma autonomia aí de 10 quilômetros e de volta, e carrega até 8 quilos. Então, vai ter uma evolução para poder entregar esses produtos da Natura. Bom, para finalizar, eles têm também um projeto de internacionalização, então eles não estão só nos limites do Brasil, eles vão para a Argentina, Colômbia, Peru, Panamá, e tomara que possam fazer bons voos e seguros. E aqui o comentário meu especificamente é sobre a regulação desse mercado. Porque como que será se não tiver as vias aéreas? Vai ter drone voando a qualquer altitude, tem a limitação perto de aeroportos, que a gente não pode ter voos com drones. Como que vai ser o espaço aéreo? Como que vai ser essa regulação? Quando a ANAC libera por 3 quilômetros até 3 quilos, já é um começo dessa regulação, mas pode ser um empecilho para o futuro. Tomara que entrem em acordo entre as pessoas que vão utilizar esse serviço, a ANAC e nós como clientes. Espero receber o meu próximo almoço via drone, Habib. Mas eu moro num prédio, eu quero ver como eles vão fazer para deixar na minha janela ou se eu vou ter que descer até a recepção do meu condomínio, Habib. Pois é, se fosse na janela ia ser interessante, acho difícil viabilizar, vamos ver, né, se o pessoal vai conseguir resolver essa pendenga tecnológica, não duvido, né, dado que o pessoal é muito competente nesse desenvolvimento de tecnologia, né, mas realmente, Yuri, eu capto a sua preocupação em relação ao espaço aéreo, de fato, né, até porque isso, se realmente popularizar, vai mudar um pouco a ambientação, a gente vai ver drone voando para tudo que é lado, né? Então é importante que tenha algum tipo de controle. E mantendo o assunto aéreo, né? Agora a gente vai para as naves tripuladas. Eu peguei uma notícia também do Neofeed e o título é: Embraer se une a FAPESP e ITA para desenvolver a mobilidade aérea do futuro. Né? Essa notícia que eu acho interessante, porque para quem pensou que depois da desistência da compra da Embraer pela Boeing, tudo estaria perdido, não podia estar mais enganado. A Embraer, ela sempre foi uma desenvolvedora de tecnologia. Não é para menos, tá, pessoal? A Embraer, ela tem os melhores engenheiros do mundo no seu corpo de desenvolvimento. E sim, pode deixar de lado esse complexo de vira-lata que é do mundo mesmo. Recentemente, a gente comentou sobre uma subsidiária da Embraer, a Eve. Isso é empreitada no desenvolvimento de veículos voadores aéreos. É um negócio espetacular, pessoal. O protótipo deles, o eVTOL, é lindo, negócio maravilhoso, né? E vale a pena vocês conferirem, dá uma olhada aí, Eve Air Mobility no site lá, né? A empresa já está se desenvolvendo, tá queimando muito caixa para desenvolver esse projeto, mas quem sabe vai transformar o mercado de viagens aéreas, principalmente curtas, né? Mas quem sabe futuramente até viagens longas. E, como disse até um amigo meu ontem, coincidentemente, né? Falou, pô, nossos netos eventualmente vão perguntar como é que a gente voava num negócio cheio de querosene na asa, né? E se isso realmente mudar, pode ter certeza que a Embraer vai ser a ponta de lança nessa tecnologia. Mas isso ainda está distante, tá, pessoal? Então a Embraer resolveu trazer uma força-tarefa para reduzir a emissão de carbono, desenvolver novos materiais e também otimizar os sistemas autônomos de aeronaves. Para isso surgiu essa parceria entre a empresa, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o ITA, que é uma das melhores escolas de engenharia do mundo também, tá, pessoal? Aliás, eu vou estar em junho lá no ITA para bater um papo sobre carreira, mercado de trabalho, enfim, se você estuda no ITA, né, e já está ouvindo aqui o BTC Cast, o BTC Journal, lembra de conversar com o pessoal lá da organização, dos eventos do ITA, que a gente vai estar lá em junho. E realmente desenvolvem muita tecnologia e vão fazer isso através dessa parceria. Acho que vale acompanhar um pouquinho até os resultados da Embraer, porque muita gente acabou perdendo a esperança quando houve a desistência da aquisição, mas a Embraer já se recuperou. Olha que maravilha, pessoal. Eu vou pegar os resultados de 2021. Já teve, provavelmente, divulgação, não acompanhei se teve divulgação do primeiro tri, mas eu peguei o 2021 para passar o panorama da empresa durante o período de um ano. Ela teve receita líquida de 22,7 bi
de reais, né? Um crescimento de 15,6% em relação a 2020, e o crescimento em dólar foi de 11%, um pouco menor, né? Pegando o share de receita por unidade de negócio, olha só, a aviação comercial é 32% da receita, teve 48 jatos entregues e 92 vendidos. A margem EBIT é bem apertada na aviação comercial, foi de 0,3%. Já na aviação executiva, que é 27% da receita, teve 93 jatos entregues e uma margem EBIT já bem maior, 13,6%. E aí tem mais duas unidades de negócio, defesa e segurança, 14%, que é a unidade que não seria vendida à Boeing, e serviços e suporte, que são 27% da receita. A empresa tem uma margem bruta de 15,6%, aumentou 3,3 pontos percentuais em relação a 2020, mostrando essa recuperação da margem bruta. A margem EBITDA aumentou 6,4 pontos percentuais, passando de 2,2 para 8,6, e a empresa teve prejuízo, mas muito menor do que em 2020. Em 2020 o prejuízo foi de 2,3 bi e agora foi de 160 milhões, já mostrando que a empresa está retomando. E a gente consegue perceber isso pelo fluxo de caixa livre, o famoso free cash flow, que a empresa saiu de negativos 4,7 bi para positivos 1,6. Então a empresa já está gerando caixa, está com a receita em crescimento e, apesar de razoavelmente alavancada, 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ela está gerando bastante caixa a ponto de tranquilizar os investidores e mostrar que a sua operação é rentável e que ela pode se dar ao luxo de desenvolver mais tecnologia para o bem de todos, viu, pessoal? Não só dela mesma. Vamos seguir para a próxima, também falando de tecnologia, mas agora a gente muda um pouco de setor. Brasil Journal. Educação médica. Sanar faz M&A bancado por Península e Green Rock. Yuri, antes da gente começar a notícia, eu queria passar para você uma angústia que eu tenho quando a gente fala de ultrassom ou qualquer tipo de imagem feita através da tecnologia médica, que é um negócio realmente espetacular. Mas ultrassom, Yuri, eu não sei se isso acontece com você. Quando eu vejo uma imagem, um raio-x ou qualquer coisa, ou ultrassom mesmo, né, seja do estômago, seja fetal, tal, quando o médico aponta alguma coisa, eu não consigo enxergar nada naquele negócio, não entendo absolutamente nada. Olha só isso aqui, né? Eu falo, ela está apontando para lugar nenhum, né? Eu não estou vendo nada onde ela está apontando. Enfim, é um negócio bem complexo, né? Como que a Sanar vai ajudar a gente nisso aqui? Habib, essa dificuldade, ela não é só sua, ela deve ser de alguns médicos também ao iniciarem ali o seu desenvolvimento, a sua formação acadêmica. E a Sanar, habilmente, que é uma plataforma de educação médica, ela é investida pela DNA Capital, ela acabou de comprar a Cetros, cujos cursos de subespecialização eles vão complementar o portfólio da companhia e dar acesso a um ticket médio substancialmente maior. Falei, não falei nada. Na prática, Habib, eles vão treinar os médicos a lerem melhor esses ultrassons, a avaliarem melhor as imagens, e isso não é o que a faculdade entrega propriamente dita. E por quê? Basicamente porque o nível de investimento é muito alto. Uma máquina dessa chega a custar 1 ou 2 milhões de dólares. E aí, para calcular o ROIC ali, deve ser um pouco difícil para a equipe médica que tenha que calcular isso, venham fazer o GBP, os cursos da BTC, porque aqui você aprende a fazer essas contas. A Sanar fez, a Cetros fez e agora esse M&A está aqui nas nossas notícias. Souberam calcular um bom ROIC. Só para vocês terem ideia, o ticket médio de um curso desse é de 50 a 60 mil reais. Então, além da faculdade, o aluno ainda paga 50, 60 mil reais para aprender a usar um equipamento da maneira adequada e a gerar uma informação, uma imagem ou um vídeo sobre determinado aspecto do corpo humano, de um feto ou coisas do tipo. Bom, a Sanar, ela pagou 166 milhões de reais pela Cetros, parte do dinheiro em ações, parte do dinheiro em dinheiro, e foi captado com quem já estava no negócio, a DNA Capital, a Valor Capital e a Vox Capital. E contou com 2 novos importantes investidores, e aqui eu queria chamar a atenção. Primeiro, a Península, que é a holding da família do Abílio Diniz. Um abraço ao Abílio Diniz,
fui aluno dele, numa concorrente nossa, não vou citar o nome FGV aqui, mas, e também teve o assunto aqui, o outro fundo, a Greenrock, que é do family office dos fundadores do Salomão Zop, que é uma empresa que faz exames e diagnósticos também, ou seja, as empresas complementando seus portfólios. A empresa, a Cetros, ela foi fundada há 26 anos, então tem um grande histórico, e ela iniciou com os cursos para aprender a fazer imagens e ultrassom. Diversificou o portfólio, cobriu lacunas do mercado e com a oferta de uso de imagens e especialidades e subespecialidades, ela conseguiu crescer. Um curso de subespecialidade pode ser, por exemplo, uma endoscopia digestiva, uma medicina fetal, e podem chegar a custar 50, 60 mil, como eu falei, Habib. Então, ó, 60 mil reais num curso, a BTC está cobrando muito barato nos cursos dela aqui, hein? A gente vai ter que aumentar esse ticket médio nosso, porque a gente capacita tão bem quanto a Cetros. Lógico, em outro mercado. Bom, o objetivo da Sanar, de acordo com o cofundador, o Ubiraci Mercês, é trazer para dentro da Sanar mais uma etapa da jornada educacional do médico, que sabemos é muito longa. É difícil de entrar na faculdade, é difícil de se formar, depois tem que estudar para entrar na residência. Na residência fica 4, 5 anos e ainda tem que gastar essa grana para fazer a especialidade ou a subespecialidade. Baita investimento. Bom, aqui, para finalizar a notícia, muitas vezes o diferencial de um hospital, dessa área médica, está na tomada de decisão de investimento. Então, se eu vou ou não gastar 1 ou 2 milhões de dólares, se isso vai me dar ou não retorno. E para complementar, um outro ponto levantado, e aqui pelo Ubiraci, é que muitos hospitais eles estão focados no paciente, atender bem o cliente, customer experience e afins. Já a Cetros, ela foca na preparação do médico para atender melhor cada paciente que está ali buscando um atendimento. Então, ele vai pelo outro lado e todos se dão bem, Habib. Pô, muito bom, é uma experiência interessante, claro que é um ensino de alto custo, por isso que a gente tem que valorizar muito os nossos profissionais da medicina, viu, pessoal? Eles gastam bastante aí para poder te atender direito. Alguns não atendem direito, tá? Mas muitos atendem muito bem e o conhecimento é bastante forte, tá? E aí realmente acharam um filão interessante, né? Curioso. É importante a gente começar a analisar esses modelos de negócio um pouco mais específicos, porque tem muita coisa lá dentro. E aí, falando sobre educação, Yuri, eu trouxe mais uma notícia aqui. Não é educação médica, mas a gente fala de educação básica também, e uma empresa que despontou bastante nesse mercado. Valor econômico. Lucro da Arco Educação cresce no primeiro trimestre para 102 milhões de reais. Aqui a gente fala, né, a notícia ela fala do resultado do primeiro TRI da Arco, empresa que a gente comenta aqui desde o IPO. Quem é BTC Journal raiz já conhece bem o case. Né? A Arco ela nasceu em 2006, a história vem desde a década de 40, com o trabalho de Ari de Sá na educação lá no Ceará. O Colégio Ari de Sá, inclusive, que nasceu lá nos anos 2000 em Fortaleza, é um dos colégios mais fortes, já aumentou, né? Tem, se eu não me engano, 2 ou 3 unidades, né? Vocês podem me corrigir, o pessoal que é de Fortaleza, mas é um dos grupos mais fortes de ensino. E aí volta até na notícia que eu falei da Embraer e do ITA, né? O ITA possivelmente é a faculdade de engenharia mais difícil de entrar no Brasil, e inclusive é tão difícil quanto muitas das principais faculdades de medicina. E o grupo Aritsa é responsável aí por boa parte das aprovações no ITA, viu, pessoal? Tem ano, inclusive, que o Ceará tem praticamente metade dos alunos do ITA, muitos deles vindo das escolas do grupo ou com a metodologia de ensino do grupo, tá? É bastante forte, gosto bastante. Em 2015, eles, já com abrangência nacional, compartilhando seu sistema de ensino com várias escolas públicas e privadas, crescendo na parte de tecnologia e também no ensino como um todo, né? Enfim, voltando ao primeiro TRI, o que aconteceu? Né? Qual foi o resultado? A empresa teve uma receita líquida de 430 milhões de reais, uma margem bruta de 73%, margem EBITDA de 34% e um lucro de 102 milhões, como está colocado no título da reportagem. Só que eu queria ressaltar 2 pontos que a reportagem colocou aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, o CEO, né, declarou a melhora do resultado também com a volta do presencial.
o que é um ponto muito triste. Durante o período de pandemia, né, e aqui eu até comentei que eu gostei da expressão que o Yuri colocou, né, com a devida vênia aí falar do pós-pandemia, que ainda não acabou, né, mas esperamos aí que esteja encaminhando para o seu final. Durante o período mais forte da pandemia, muitas pessoas desistiram da matrícula no ensino básico e no ensino fundamental e médio. Isso é muito triste, tá? Muito triste, mas agora estão voltando. E isso está refletido no resultado. Um outro ponto é que a empresa realizou diversas aquisições recentemente, dentre elas o sistema COC, Dom Bosco e algumas edtechs como Missalva, Educo e EduPass. Mas mesmo sem as aquisições, o crescimento nas mesmas bases foi de quase 20%, que é uma excelente notícia. Para a gente só contextualizar o resultado do ano de 2021, que isso é resultado do primeiro TRI de 22, no ano de 21, a Arco teve uma receita de 1,2 bi, um crescimento de 23% em relação a 2020, um EBITDA de 430 milhões e um lucro líquido de 132, tá? Então a empresa já lucrativa, já com EBITDA bastante respeitável. Então é interessante, uma empresa que apesar do estigma de tecnologia, tem resultados bastante positivos, mas por incrível que pareça, na Nasdaq, né, onde ela está listada, o negócio não vai de jeito nenhum. Aparentemente, os investidores têm uma expectativa um pouco diferente de crescimento, né, mas a gente vai acompanhar. Eu, particularmente, gosto bastante da operação da Arco e principalmente desse foco no ensino de alta qualidade, que traz muitos dos seus alunos, tanto dos colégios do grupo, como também do sistema de ensino, para grandes universidades, né, cursos relevantes, pessoas que vão fazer a diferença e que depois, eventualmente, vão também estudar junto com a gente aqui no GBP. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, Yuri. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de outro tema, né? E aqui eu trouxe essa notícia porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Valor econômico. SEC prepara ofensiva contra greenwashing em fundos, né? Yuri, explica um pouquinho o que é esse tal de greenwashing, o que está acontecendo com essa ofensiva da SEC ou SEC? Explica um pouquinho melhor. Beleza, Habib. Começando aqui, o que é a SEC, né? SEC é Securities and Exchange Commission. Basicamente equivale nos Estados Unidos à CVM no Brasil, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E eles especificarão, Habib, as informações que devem ser divulgadas por fundos de investimentos, ali cujos nomes incluem termos como ESG, sustentável, baixo carbono ou carbono zero. Bom, o alerta surgiu pós-crescimento enorme, que se aproximou aqui de 3 trilhões de dólares, ou seja, 3 vezes Elon Musk em ativos. Lembrando que o Elon Musk é o primeiro ser humano a ter 1 trilhão de dólares, né? Bom, o Gary Gensler, ele é presidente da SEC e ele disse, abre aspas, é fácil saber se um leite é desnatado. Talvez seja a hora de se tornar mais fácil saber se um fundo é realmente o que eles dizem que é. E aqui, Habib, especificando o que é greenwashing, tradução livre, é a maquiagem verde. É dizer que cuida do meio ambiente, é dizer que é sustentável. A SEC aqui nada mais quer fazer do que saber se os fundos são de fato sustentáveis, se praticam as políticas de governança e se pensam no meio ambiente. Bom, vamos entender o movimento da SEC. Recentemente teve o caso da BNY Mellon, que ela sofreu acusações de que teria distorcido e omitido informações sobre critérios ESG em fundos mútuos que ela administra. A BNY é uma grande empresa que administra fundos e parte deles são ESG. Por sua vez, a BNY Mellon comunicou que nenhum dos fundos sustentáveis que ela oferece chegou a ser alvo da SEC e atualizou os materiais e descritivos dos fundos. Passou a famosa maquiagem verde. Discussões e versões à parte, posicionei aqui os dois lados da discussão, não vou fazer juízo de valor. A maquiagem verde é um grande problema e a SEC está certa em lidar aqui com isso. E é uma frase até do Jonathan Mackay, que é professor da Yale Law School, ele concorda com a SEC. Beleza. Agora, para os nossos ouvintes, um dado muito relevante para você poder fazer as suas pesquisas e decidir se quer ou não fazer investimentos nesses fundos, é que 65 fundos
encontravam dificuldades para atrair novos investidores. Não consigo crédito, crédito caro, limitação de acesso a dinheiro no mercado. E sabe o que eles fizeram, Habib? Simplesmente mudaram os nomes e o prospecto da apresentação para aproveitar essa onda de investimento sustentável. Isso, quem constatou foi o John Halley, que é um diretor de análises de sustentabilidade para as Américas da Sustainalytics, que é uma empresa super séria no mercado. Bom, 65 fundos mudaram o nome, passaram a maquiagem verde, mudaram o PPT, a abordagem e conseguiram esse dinheiro. Óbvio que vai chamar a atenção de vários investidores. Bacana. O cuidado agora, para os nossos ouvintes, é saber se essas novas regras, elas limitarão ou não acesso a esses fundos, quais exigências serão criadas, como o mercado vai evoluir, como o mercado vai se manter sendo disruptivo ou inovando quando você regula, quando você coloca limitações. Então aqui tem a dificuldade, por um lado, de saber se o fundo é de fato ESG, e por outro, para saber se ele é ESG, eu crio algumas regras que podem limitar a inovação, a disrupção. É super difícil saber qual é o meio do caminho aí. Bom, para mim, sim, tem que existir regulação para mitigar o risco dos investidores. E, por fim, essa indústria com redução de carbono, ela é um pouco delicada, porque às vezes, para você se declarar como ESG, você terceiriza parte da sua cadeia de produção. E aí tem empresas, por exemplo, que colocam parte da produção que suja o meio ambiente, colocam lá na China, que tem políticas mais liberais para sujar o meio ambiente ou para não ser carbono zero. Então, parte da cadeia que suja eu coloco em outro lugar, onde não tem políticas boas, e a parte que é bonitinha, que é limpa, eu deixo aqui no meu país, nos Estados Unidos, por exemplo. Não é um risco sobre a operação, é bom avaliar toda a cadeia de suprimento das empresas nas quais vocês investem ou que vocês avaliam no mercado, mas cuidado com as políticas e o que a empresa fala versus o que de fato ela entrega, Habib. Pois é, muito importante esse assunto do greenwashing, né? Ou de você realmente adaptar um PPT para fazer aquela carinha de sustentável, é algo que realmente as comissões devem se atentar e evitar, eventualmente, né? Seria uma propaganda enganosa, de certa forma, não que os fundos todos façam propaganda enganosa, né? Tem alguns que, de fato, fazem esse tipo de trabalho bem feito, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. E aí, falando sobre disponibilidade de capital, acho que vale a pena a gente entrar no assunto das startups, Yuri. Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. Querida, o dinheiro sumiu. Os alertas da Y Combinator e da Uber, ou do Uber, tá? É o seguinte, aqui eu acho que até vale retomar uns pontos que estão no nosso BTC News, viu, Yuri? Que o Renato Aracaki tem comentado sobre startups. E linkando, né, com o ponto dessa notícia, o que você viu de interessante aqui que a gente pode ressaltar sobre investimentos em startups, hein? Habib, aqui basicamente a nossa decisão em colocar essa notícia é para complementar o que a gente abordou de uma maneira mais detalhada semana passada ou retrasada sobre o Uber. O Uber, o presidente do Uber, o CEO, o Dara Khorashad, eu falei até na época que eu não sei pronunciar e continuo sem saber, ele enviou um comunicado à empresa com um recado de ajustes e zerar contratações. Não vai haver contratações na Uber. Legal. Aí, para complementar a notícia, a Y Combinator, que é uma das maiores empresas que acelera startups, investe em startups, ela está alertando as suas investidas, as empresas nas quais ela colocou capital, para se preparar para o pior, ecoando um discurso que tem ficado cada vez mais frequente no ecossistema de venture capitals. Eu escutei pelo menos uns 10 colegas e amigos aqui nessa semana dizendo que receberam comunicados tais quais esses do Uber e da Y Combinator, dizendo limitar o crédito mesmo, Yuri, não tem acesso a mais dinheiro nos próximos 6 a 12 meses. O movimento mais seguro é se preparar para o pior. O objetivo das startups deveria ser chegar no default alive, que é um termo que se refere basicamente ao estágio em que uma startup não precisa mais levantar capital. Ou seja, Habib, para de queimar caixa. E por meio do corte de custos, aumentando o runway, sei lá, aumentando receita, tem que dar um jeito de parar de queimar a caixa.
Pô, a gente comentou aqui do Madeiro, né? Que o Habib até comentou a época que o Madeiro estava queimando mais caixa do que hambúrguer. Então, super difícil esse movimento, a gente tem que tomar cuidado. Os próximos 6 a 12 meses provavelmente chegarão num pico de mercado de baixo acesso ao crédito e taxas muito altas para conseguir esse crédito. E aí, recuperando a primeira notícia do BTC Journal de hoje, a Speedbird talvez seja a empresa que captou aí o último dinheiro bom e barato no momento correto. Daqui para frente é só ladeira abaixo, Habib. Ou juros acima, sei lá. Pois é, pode ser juros acima também, né? O pessoal pode captar dinheiro pagando muito caro. E aqui eu acho, viu, Yuri? Bom, a gente já viu coisas parecidas, começo dos anos 2000, bolha da internet. Realmente, e por isso que está todo mundo muito ansioso com as reuniões do Fed, do Banco Central Americano, sobre o aumento das taxas de juros, que com certeza complicaria muito esse negócio. Vamos observar. A ideia é que as empresas tentem gerar um modelo de negócio sustentável, né, num tempo razoável. Tá? E a gente chega para a próxima notícia, também do Brasil Journal. Snap tem o pior pregão da história, a ação desaba 39%. E esse desabar das ações do Snap está relacionado com isso que você falou também, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor, né? O que é Snap, pessoal? É o seguinte, Snap é o Snapchat. Para quem não acompanha todas as mudanças irrelevantes de nome das empresas nesse sentido de minimalismo. Tá? Snap, Snapchat, é a mesma coisa, mas virou Snap agora. Ela divulgou os resultados, deixou os investidores bastante receosos. É o pior dia da empresa na NYSE, New York Stock Exchange, desde o IPO de 2017. A justificativa, segundo analistas, o comunicado do CEO de que a empresa não chegará no guidance, né, no direcionamento de receita e EBITDA no segundo trimestre, foi o que causou esse desespero. O direcionamento era o seguinte: um aumento de 20% de receita e um EBITDA positivo. O crescimento, eu acredito que é meio agressivo, beleza. Mas o EBITDA positivo para uma empresa listada há 5 anos, para mim, era obrigação. Enfim, a justificativa do CEO é o ambiente macroeconômico. Inflação, taxa de juros, problema nas cadeias de suprimento, mudanças nas políticas de privacidade em plataformas como a Apple, por exemplo, enfim, uma série de aspectos externos, o que me deixa bastante ressabiado de que não existe nenhum tipo de problema interno na empresa que justifique isso, né? Ou a falta de, talvez, coragem, pode ser uma palavra meio forte, né? Mas admitância de responsabilidade talvez seja uma boa. A reportagem, no final, ela comenta, tá? Então, o Brasil Journal fez um bom trabalho aqui. O efeito TikTok, ou seja, a competição. Muitos usuários e anunciantes estão trocando de plataforma. E aqui a gente chega nas reais causas dos problemas do Snap, além dessas causas externas que não admitem nenhum tipo de responsabilidade interna dos executivos da empresa. Tá? O modelo de negócio ele é bastante comum. Receita proveniente de anúncio para divulgar conteúdos, entre os conteúdos orgânicos que são publicados pelos usuários da plataforma. Os usuários chegam, publicam conteúdo, mais usuários vêm, com isso há espaço para anúncio, e a gente conhece esse modelo desde o Facebook, basicamente. Para dar certo, é necessário o famoso efeito rede, ou efeito network, que é uma das mais fortes vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Só que nesse mercado não tem espaço para muitas empresas. O efeito rede, ele depende de várias pessoas usando a plataforma ativamente. Isso resulta no espaço reduzido de plataformas por usuário. Se você usa o Instagram e o TikTok, por exemplo, dificilmente você vai usar também o Snap, pelo menos por um tempo razoável. A dura realidade é que o Snap realmente sofre com a competição e o TikTok conquistou mesmo o público mais jovem. A tendência de geração de receita, na minha visão, é pior do que essa expectativa do CEO. Isso é uma visão, uma opinião minha. Né? E os investidores, eles devem sofrer mais. Hoje, a empresa ela tem um market cap de 23 bi, com uma receita de 4. Isso, né, é um múltiplo bem razoável, 6 vezes a receita, já considerando a queda de 40%. Então, era mais.
Só que o crescimento acelerado parou faz tempo já. Então, boa sorte para quem investe, né? Porque as perspectivas talvez não sejam tão boas. Mas é muito importante entender que existe responsabilidade interna na empresa, apesar do CEO, no seu discurso, não colocar isso, né? Atribuir ao ambiente macroeconômico. O modelo de negócio, a necessidade de capital, ligado com isso que o Yuri comentou. Então, existe a necessidade de capital para atrair público, para tentar tirar o market share da concorrência, e esse efeito rede necessário e restrito, tá? Eles são problemáticos para o Snap. Só para a gente colocar aqui o resultado do primeiro TRI de 22, eles tiveram uma receita bem respeitável, 1 bi de receita, um aumento de 30% em relação ao primeiro TRI de 2021. Né? Então, interessante, cresceu num ritmo que não é tão legal para os investidores e que justificaria um múltiplo como esse que a gente comentou agora. Teve prejuízo operacional de 270 milhões e um prejuízo líquido de 360 milhões. Né? Então, uma empresa já listada há 5 anos com esse resultado, e não é que isso é pontual, tá? Isso é recorrente. Então, prejuízos recorrentes há muito tempo vão assustar, com certeza. Né? Talvez o discurso de uma hora pega, não sei até que horas isso vai aguentar. Pelo menos gerou caixa. O fluxo de caixa operacional foi positivo em 127 milhões. Não deve quebrar, até porque boa parte das dívidas são conversíveis. Tá? Então a empresa vai ficar. Eu só acredito que ela vai diminuir bastante de tamanho. Né? Enfim, mas como eu não sou investidor dessa empresa, não estou ligando muito para o preço das ações neste momento, viu, Yuri? Mas a tendência não é muito boa e o mercado também não está apostando muito no Snap, não. E Bom, nem fazendo nenhuma recomendação, né, Habib? Sempre bom lembrar disso, a gente só avalia as empresas, não estamos falando para você investir ou deixar de investir. Nosso objetivo aqui é que você conheça os fatos por meio da nossa visão. pois acho que isso é muito bom, né? A gente não faz nem recomendação nem desrecomendação, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, fique à vontade. A gente está aqui para analisar os modelos de negócio, estratégias e finanças das empresas. Inclusive, vale um certo distanciamento aí das ações, hein, pessoal? As ações não necessariamente refletem a qualidade de gestão, a qualidade estratégica, o modelo de negócio das empresas, hein, pessoal? Isso é muito importante para vocês que vão analisar os investimentos, beleza? Às vezes tem uma assimetria muito grande entre a qualidade da empresa, a qualidade do modelo de negócio, da gestão, da tecnologia e o valor que ela tem no mercado secundário, tá bom? Então, fiquem atentos a isso e, de fato, a gente nunca recomenda nem desrecomenda nada, só os comentários sobre o modelo de negócio e a gestão das empresas. Bom, vamos seguir aqui. Agora, Yuri, falando de um assunto que está na moda, mas que também está complicado. Neofeed, o tiro de Christine Lagarde nas criptomoedas não valem nada. Agora, duas notícias para a gente finalizar aqui, falando sobre criptoativos. E essa é a primeira. Yuri, não está fácil para quem é defensor de criptoativos recentemente. O Bitcoin caiu muito. A gente tem um problema com as denominadas stablecoins, que são os criptoativos que tentam uma paridade com o dólar. Tá tudo caindo. Né? A gente está com um momento difícil para os criptoativos. E a gente tem essa declaração da Christine Lagarde, que foi presidente do FMI, Fundo Monetário Internacional, e atualmente é presidente do Banco Central Europeu. Basicamente a dona do euro. Né? A frase que ela deu é muito dura. Minha avaliação muito humilde é de que isso não vale nada. Aspas para Christine Lagarde nessa frase. O problema é que ela não é a única com essa percepção. A gente tem o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, que diz que Bitcoin era ouro de tolo. Né? O pessoal pega pesado nas críticas aí, e que precisava ser regulamentado para proteger os investidores desavisados e tal. Warren Buffett, investidor pop e dono da Berkshire Hathaway, chamou as criptomoedas de ilusão inútil. Também uma crítica pesada. Mas nem todo mundo é descrente. O Peter Thiel, que foi fundador do PayPal e é guru do Vale do Silício, entusiasta dos criptoativos, respondeu Buffett de forma bem direta. Chamou o investidor de vovô sociopata de Omaha. Omaha é o local aí onde o Warren Buffett nasceu e vive, viu? Então o negócio pega pesado e vai para o pessoal, viu, Yuri? O pessoal não gosta muito dessas críticas aí das criptomoedas.
E essa queda, né, e o colapso dessas principais stablecoins pode favorecer os críticos, mas tem alguns aspectos que a gente deve avaliar. A Lagarde, ela disse que o problema dos criptoativos é a falta de um ativo que os resguarde. Nisso, é um lastro, né? Nisso, ela coloca os criptoativos na classe de investimentos, como ações, fundos, eventualmente até opções, dentre outras, onde o lastro é o ativo da empresa, né? As dívidas também têm isso, né? Você tem as garantias, etc. Mas muitos dos entusiastas não veem criptoativos como ativos ou investimentos de risco, mas sim como moeda. Se as moedas emitidas pelos estados não têm lastro, e não tem lastro mesmo, né, para você que acredita que existe um cofrinho com ouro nos bancos centrais, o lastro não existe mais, tá? Desde 1971. Então, já faz bastante tempo. É isso nos Estados Unidos, nos outros países foi antes, tá? Então, as moedas emitidas pelos estados não têm lastro. Por que Bitcoin ou Ether precisariam, dado que são moedas também, né? Eles já contam com a segurança do blockchain, eles têm a escassez garantida, por exemplo, o Bitcoin 21 milhões de unidades, não pode mais do que isso, é segurado pelo sistema, né? Então tem a segurança do sistema e tem a escassez. Mas eu acho que aqui tem um erro de análise, tá? Na minha humilde opinião. Moedas emitidas pelos estados não têm valor por sua suposta escassez, até porque essa escassez ela nem existe teoricamente, porque o Estado pode emitir mais moeda a seu bel prazer, mas sim por ter o seu curso forçado. O Estado ele cobra imposto na sua moeda. Ele faz com que a moeda tenha seu uso obrigatório a partir disso, né? Então a demanda sempre vai existir, a não ser que o Estado abra mão voluntariamente, como, por exemplo, fez El Salvador, né? Que está quebrando, aliás. O uso dos criptoativos como moeda depende da perda voluntária do poder do Estado sobre sua soberania. Eu não acredito que isso deve acontecer, até porque a China já direcionou que isso não vai acontecer lá, os Estados Unidos dificilmente também vai usar criptomoedas, etc., aceitar como pagamento de imposto, então vai continuar tendo a moeda emitida pelo Estado, né, independente de qualquer coisa, porque o seu curso é forçado. Então, acho difícil que pegue como moeda. Vai continuar tendo outros usos, e aqui também eu acho que vale a ressalva, né, para os críticos das criptomoedas, achando que nem os criptoativos e nem a tecnologia têm uso nenhum. Aí eu já acho um pouco diferente, tá? Eu já vejo alguns usos, e a gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Tanto a blockchain como criptoativos podem ter valor, podem ter uso através de substituição de sistemas de segurança, de assinatura digital, de cartórios, atrelados a ativos, no mercado de música, de artes plásticas, né, como uma segurança para uma determinada compra ou venda. Então tem o seu valor inerente e tem também o mercado de NFTs, que faz parte da próxima notícia, a última notícia do BTC Journal de hoje, que eu peguei aqui da Forbes. Hotel de luxo em Nova York é o primeiro dos Estados Unidos a aceitar reservas em NFTs. Então, tem empresas privadas apostando nesse mercado como este hotel. E eu quero que o Yuri, que entende bastante desse mercado, comente um pouco sobre essa aceitação diferente. Vamos lá, Habib. Agora eu estou entrando nesse mercado de hotelaria, estou gostando bastante, né? Mas puxando um gancho aqui do ouro de tolo, né? Que para quem gosta de história é a famosa pirita, ou para quem gosta de química, o disulfeto de ferro. Na verdade, ele só tem aparência de moeda e não vale nada. Então, é um risco aqui, no caso dessa notícia, para o hotel que chama Nomo Sorro, em Nova York, que está aceitando isso. E aí, pensando nas políticas de escambo, quando o dinheiro surgiu, né, para ajudar, facilitar o escambo, eu vou trocar uma hospedagem, 3, 6 dias de hospedagem no hotel, terei algumas vantagens por usar o NFT, no caso aqui dessa notícia, o hotel de luxo, ele fomenta o late checkout, sair mais tarde, algum mimo no quarto, alguma comida especial, em troca da NFT. Legal. Mas e agora? Eu sou o proprietário do hotel, recebo o NFT, eu faço o que com ela? Como que eu recebo isso? No cartão de crédito? Eu vou receber no banco? Eu terei que ter o lastro, não tenho lastro, vou pagar o meu colaborador
de alguma forma, como que eu vou pagar o colaborador com NFT? Então, Habib, você foi meu colaborador aqui, o gerente do meu hotel, eu vou te pagar em NFT. Quanto que vale isso? Qual que vai ser a cotação utilizada? É a mesma coisa que você trabalhar em algum lugar e receber na moeda do outro país. Pode acontecer, mas com o mercado regulado, sem regulação, é um risco muito grande. E isso tem acontecido no mercado como um todo. Então, aqui, qual que é o meu ponto de atenção? Tem risco para receber, tem risco para pagar e utilizar isso, vai comprar alimentos e bebidas com NFT, a BRF, a Mafrig já estão recebendo NFTs para você comprar proteína nessas grandes indústrias. É um mercado que ainda está engatinhando, para não dizer que acabou de nascer. Mas vantagens podem existir, tem gente especulando, pode dar certo, pode dar errado. Eu, particularmente, não quero receber em NFTs, Habib. Pois é, eu também não, até porque eu tenho que pagar imposto, né? E depois eu vou ter que transformar isso em real de qualquer jeito, né? Então eu já recebo em real mesmo e boa. Mas é o seguinte, a aceitação do hotel, né, por NFTs tem todos esses problemas que você comentou, que são problemas que eu particularmente não sei como resolveria. Mas mostra que tem muita gente tentando encontrar usos, né, algum tipo de valor para essa grande rede e o blockchain com essa segurança, né, que aparentemente é bem segura mesmo, né? As transações, elas são conectadas, é criptografado. Pelo que eu li até então, não sou nenhum grande especialista, mas aparentemente a rede é segura, tá? Pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje. Vai saber com a computação quântica aí quanto tempo leva para quebrar esse negócio, né? Mas, por enquanto, tem essa segurança. Agora, a questão de pegar ou não já é uma outra conversa, né? Enfim, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Yuri, queria de novo agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado, Habib. Obrigado, ouvintes que ficaram com a gente até este momento. A semana que vem tem mais. Espero estar nessa bancada mais uma semana, porque é um prazer compartilhar e estar aqui com vocês. Até mais. Muito obrigado, Yuri. Obrigado você que ouviu a gente até agora, acompanhou pelo YouTube. Lembra de se inscrever, deixar seu comentário no vídeo do YouTube para a gente saber que temas você quer que a gente trabalhe aqui também, tá? E não se esqueça de dar uma olhada no site da BTC para entender um pouco mais sobre os cursos e se desenvolver, fazer suas próprias análises, entender mais sobre retorno de projetos, valor de empresas, estratégias de marketing, competição, tecnologia, dentre outras que a gente trabalha nos nossos cursos aqui. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.